Olá pessoal, chegamos à parte 2 dessa nossa aula 1 de administração geral para você que está começando do zero, não é? Como a gente viu, como eu já deixei claro logo no primeiro bloco, a gente não vai ter exatamente moleza nessa primeira aula, aliás, nem ao longo do curso, mas especialmente nessa primeira aula, o sofrimento é maior, não é? Ou seja, a gente tem que percorrer todo um século aí de evolução de várias teorias administrativas e a gente focou no primeiro bloco exatamente na abordagem clássica, na escola clássica da administração, que é composta por duas grandes teorias, que são a administração científica, cujo principal expoente é um cara chamado Taylor, e a teoria clássica da administração, cujo principal expoente é um cara chamado Fayol, um americano e um francês, cada um desenvolvendo aí uma abordagem diferente, mas complementares entre si, e compondo aí os primeiros estudos, né, que visavam tirar as organizações de modelos de administração meramente intuitivos, né, que dependiam, claro, dessa capacidade de cada gestor tirar da cartola ali seus coelhos e tentando criar métodos que pudessem ser padronizados e aplicáveis a todas as outras organizações. Como a gente vai ver, isso ganhou muito espaço ao longo das 3 primeiras décadas do século passado, e aos poucos isso foi perdendo um pouco de espaço quando começou a surgir a chamada Escola das Relações Humanas. A gente vai estudar exatamente nesse momento essa escola, ou seja, das relações humanas. Dá uma olhada na tela, pessoal. Bom, a Escola das Relações Humanas ela tem alguma relação com a Grande Depressão que ocorre no ano de 1929, ou seja, ali no final da década de 1920, a terceira década do século passado. Quando a gente tem a Grande Depressão, com a grande quebra da Bolsa de Valores, não é? E a gente tem aquela grande, na verdade, as economias, especialmente a economia americana, que vai entrar em declínio, vai entrar em crise, e você vai ter várias empresas quebrando, falindo, e vai dar espaço, vai dar margem a um questionamento, né? Que tipo de teorias administrativas são essas que a gente tem, que não ajudam a gente a prever tantas coisas, né? O que a gente não está considerando, ou seja, que outros aspectos podem estar ficando de fora. Então, a partir da década de 30, especialmente nos Estados Unidos, começam a ser desenvolvidas outras ciências, especialmente na área social, com destaque para a psicologia do trabalho, e aos poucos se começa a perceber certas aberturas, não é? Ou certas falhas que existiam nas concepções da administração científica e da teoria clássica, ou seja, a percepção de que a escola clássica como um todo ela não dava conta de todos os detalhes. E aí essa escola de relações humanas, que como a gente vai ver, ela tem algumas características gerais, embora tenha vários autores como Mayo, a Follett e o Barnett, a ênfase dela sempre esteve nas pessoas. Enquanto a administração científica focava as tarefas e a teoria clássica focava as estruturas, a escola de relações humanas foca as pessoas, né? Então, outro tipo de ênfase que começa a crescer ali a partir da década de 30 do século passado. E aí, pessoal, existe um motivo imediato para o surgimento da escola de relações humanas, que é o chamado experimento de Hawthorne. Então, deixa eu explicar para vocês esse experimento. Acontece o seguinte, um grupo de pesquisadores ligados ao Mayo, que a gente citou agora, eles vão fazer alguns experimentos dentro de uma fábrica de uma empresa chamada Western Electric, na cidade de Hawthorne. Bom, pois bem, e lá dentro eles começam com a seguinte hipótese, né? Ou seja, a ideia de que as condições ambientais elas podem afetar a produtividade. Então eles começam testando a questão da iluminação. Então eles dividem os trabalhadores em grupos e começam a observar certas coisas. Então, por exemplo, eles pegam um determinado grupo e começam a estudar a reação do grupo ao aumento da iluminação. E eles percebem que a produtividade aumenta. Mas depois eles percebem que ao diminuir a iluminação, eles percebem que a produtividade continua a aumentar. Isso dá para eles uma percepção clara de que os fatores ambientais por si só não estavam sendo capazes de determinar a produção, porque tanto mais iluminação quanto menos iluminação estava gerando aumento da produtividade. Além disso, a produtividade aumentou sem que você tivesse dado nenhum incentivo salarial a mais para aqueles indivíduos. Então parecia haver alguma outra força de motivação por trás que estivesse fazendo com que aqueles indivíduos, que os trabalhadores submetidos ali às variações de iluminação, trabalhassem mais. E eles começam a concluir que o fato de estarem sendo observados, de se sentirem valorizados pela empresa, a ponto de terem ali o seu trabalho estudado, analisado, né, com a busca da maior produtividade, isso fazia com que eles se sentissem de fato motivados a produzir mais. E esse efeito é percebido. E isso está em desacordo com o que a escola clássica dizia, porque ela dizia que o homem era econômico, que ela só fazia as coisas em troca de incentivos, os homens só fariam as coisas em troca de incentivos materiais. E aqui era claramente a experiência de Hawthorne mostrando que não era necessariamente isso verdade, ou seja, que outros incentivos poderiam fazer os indivíduos se movimentarem. E essa é só a primeira parte do experimento, ou seja, o experimento continua com
outros modelos, né? Então tem um determinado momento em que colocam um grupo de mulheres que trabalhavam com a produção de dispositivos eletrônicos, colocavam elas ali para produzir, só que num ambiente um pouco mais com mais interação do que o normal, com um pouco mais de liberdade, não só para interagir, mas para estabelecer algumas regras de funcionamento do grupo, e eles verificam que nesse caso especificamente a produtividade aumenta. Também eles têm algumas experiências negativas com alguns grupos de outros trabalhadores, onde não ficava muito claro que eles estavam sendo observados, com umas características um pouco mais restritas de interação, e eles percebiam que a produtividade podia cair. E aí eles começam a concluir certas coisas, né? Ou seja, eles começam a perceber não só que a gente não é só motivado pelo incentivo material, que existe também um incentivo de natureza psicológica, emocional, né, social, afetiva, que afeta a produtividade das pessoas, e que os indivíduos têm a sua produção afetada pelo grupo informal em que eles estão inseridos. Então, um grupo informal é aquele conjunto de pessoas com quais você interage cotidianamente no trabalho, que pode corresponder ou não a uma equipe de trabalho formalmente estabelecida, mas em regra não. Em regra são as pessoas com quem você convive, com quem você interage, e essas pessoas elas influenciam a sua produtividade, para melhor ou para pior. Então começa a ter que se preocupar com essa questão do grupo formal. E aí percebam que essa também não era uma preocupação da escola clássica, ou seja, tanto na administração científica quanto na teoria clássica, ou seja, tanto em Taylor quanto em Fayol, a preocupação era só com os aspectos formais. A organização que existia era a organização que estava no organograma, que estava no regimento. E quando vem o experimento de Hawthorne e começa o desenvolvimento da Escola de Relações Humanas, começa a surgir a percepção de que existe uma outra organização, que é a organização informal, que existem grupos informais no ambiente de trabalho e que isso tem grande influência sobre a produtividade dos indivíduos. E que, portanto, não é possível gerir achando que só existe aquilo que está desenhado nos organogramas, nos regulamentos, nos regimentos oficiais. É preciso considerar diversas formas de interação humana, especialmente aquelas mais próximas do indivíduo. Então são esses grupos informais que vão ser um dos focos centrais de preocupação da Escola de Relações Humanas, não é? Para entender como é que as pessoas interagem entre si e com isso produzem mais ou produzem menos, não é? Volta para a tela, pessoal. Então, só tirando isso aqui, essa mensagem, e aí vamos olhar as características gerais da teoria das relações humanas, não é? Então, olha só, a partir da teoria das relações humanas, a gente tem um processo de humanização da administração, essa preocupação da administração com as pessoas, né, começa a partir daí e, de fato, não vai embora mais, ou seja, é uma preocupação que a gente tem até hoje, a gente sabe que administrar, em boa parte, é lidar com o ser humano, não é? Existe uma ligação forte desse processo com o desenvolvimento da psicologia, que vai demonstrar a inadequação de vários princípios da teoria clássica, ou seja, de que o homem econômico ele não explica realmente o comportamento do indivíduo. Isso vai levar a uma democratização das relações de trabalho, ou seja, essa preocupação com o indivíduo, com a possibilidade de que o indivíduo tenha um mínimo de autonomia, isso vai acontecer a partir daí. Então, enquanto a escola clássica estava realmente preocupada em centralizar a autoridade e simplesmente mandar ordens, aqui você começa a ter uma preocupação com a democratização das relações humanas, e o conceito de homem econômico ele é substituído pelo conceito de homem social, que é o indivíduo que interage com os seus grupos informais, e a partir da influência desses grupos informais, esse indivíduo pode produzir mais ou produzir menos. Mas o que fica claro é que o homem social tem necessidades que não eram identificadas como necessidades dentro da concepção do homem econômico. Bom, e aí, falando do grupo informal um pouco mais de detalhe. Então a ideia é: o comportamento humano não pode ser reduzido a reações automáticas frente a regras formais. Ou seja, existem vários fatores informais que existem nesses grupos que não estão previstos no organograma e nos regulamentos oficiais e que afetam a produtividade. Ou sim, eu posso dizer, não é, que o grupo informal é formado pela interação entre vários outros grupos informais, o que afeta, claro, a organização formal. E aí passo a me preocupar com as relações afetivas, com os aspectos culturais e com os jogos de poder, e de que forma esses elementos influenciam a produtividade dos indivíduos. Ou seja, essas interações que acontecem no seio dos grupos informais acabam tendo um impacto grande sobre a produtividade, e esse passa a ser um elemento de preocupação da escola das relações humanas que não fazia parte da escola clássica, não é?
E o conceito de homem social, que como a gente viu vai substituir o conceito de homem econômico, parte do princípio de que as pessoas são mais complexas do que se imaginava lá dentro do conceito de homem econômico, ou seja, o comportamento depende de vários fatores, especialmente ligados às relações entre os indivíduos, né? Então, o homem social vê o homem mais complexo do que o homem econômico, mas ainda relativamente simples. Ele consegue enxergar certas coisas que não se enxergava antes, como as necessidades que as pessoas têm de segurança, de afeto, de aprovação social, de autorrealização, ou seja, desejos que os indivíduos têm que podem ser utilizados como formas de incentivo para o aumento da produtividade. E a percepção de que, apesar disso, a satisfação, embora tenha características pessoais, ela depende dos grupos sociais em que o indivíduo está inserido. Portanto, a gente pode dizer que as normas do grupo regulam os indivíduos. E quando a gente diz normas do grupo, a gente está falando do grupo informal. E, portanto, a gente também está falando de normas informais, ou seja, não é o que está dentro do regimento, são as regras que o grupo estabelece na sua interação que acabam regulando o que o indivíduo faz para melhor ou para pior do ponto de vista da produtividade. E, além disso, o comportamento dos grupos é influenciado pelo estilo de supervisão. Então, vai surgir uma constatação de que o estilo de supervisão, que aqui pode ser entendido como estilo de chefia, típico da escola clássica, onde o chefe era muito autoritário, muito autocrático, melhor dizendo, onde ele estabelecia ordens e só cabia aos funcionários segui-las, esse estilo não é o mais adequado, porque ele desconsidera esses fatores dessa necessidade de realização, de interação, de aprovação. Não é? Então, exatamente por causa disso, começam a surgir demandas por estilos mais democráticos, mais participativos de liderança, de gestão. Ou seja, os estilos de supervisão começam a caminhar para estilos mais democráticos em contraposição aos estilos autocráticos que caracterizaram justamente a escola clássica. Não é? Volta para a tela, pessoal. Bom, isso dá a ideia para a gente da escola clássica como um todo, mas a gente não vai encerrar aí, teoricamente a gente poderia fazer o seguinte, a gente poderia seguir numa ordem cronológica e pular para a neoclássica, né? Mas a gente não vai fazer isso, eu vou entrar na escola comportamental porque ela aparece mais claramente como uma sequência lógica da escola de relações humanas. Primeiro, porque ela vai enfatizar de fato as pessoas, ou seja, assim como a escola de relações humanas, a escola comportamental também enfatiza o ser humano, ou seja, os indivíduos, né? E as relações com o grupo. A diferença é que enquanto a escola de relações humanas focava muito o indivíduo dentro do grupo informal, a escola comportamental ela foca o indivíduo num grupo mais amplo, ou seja, na organização como um todo. Então ela tenta enxergar como é que você pode trabalhar a motivação e a liderança para que os indivíduos na organização como um todo alcancem melhores níveis de produtividade. Ou seja, um tem o foco das pessoas, mas de uma forma um pouco mais estreita. Na escola comportamental você tem o foco nas pessoas, mas você está olhando para o grande grupo organizacional de forma ampla, não é? De que forma os modelos de gestão, os incentivos colocados, os desafios colocados, as formas de supervisão e liderança colocadas influenciam, são capazes de ajudar na motivação ou não dos indivíduos e com isso se refletem então na produtividade. Por isso que dentro da escola comportamental a gente vai ver várias teorias de motivação e liderança que tratam exatamente disso, né? Como é que você faz para os indivíduos produzirem mais. Então só para situar a gente aqui, para não ficar uma quebra muito repentina. Então a gente fez no primeiro bloco, a gente falou da abordagem clássica, ou da escola clássica, composta pela administração científica e pela teoria clássica, não é? Por Taylor e Fayol. Depois, no início do segundo bloco, a gente começou com já uma segunda escola, que é a escola de relações humanas. Enquanto as primeiras lá, ou seja, a administração científica enfocava as tarefas, enquanto a teoria clássica enfocava a estrutura, a escola de relações humanas que a gente acabou de estudar enfocava as pessoas. Você começava a introduzir então o conceito de homem social e começava a se preocupar justamente com esse tipo de incentivo, ou seja, os incentivos sociais, psicoafetivos, emocionais, que faziam com que o indivíduo, poderiam fazer com que o indivíduo produzisse mais. E aí você começa a se preocupar com a importância que tem o grupo social, o grupo informal, em que o indivíduo está inserido, para que ele produza mais ou menos, que eram questões que ainda não eram consideradas pela escola clássica. De qualquer forma, tanto toda a escola clássica quanto a escola de relações humanas também ainda não tem preocupação com o ambiente externo. Ou seja, todas elas são abordagens, são 3 teorias que a gente viu dentro de 2 escolas, são todas elas abordagens de sistema fechado. Olha para a organização como se não existisse o ambiente, não é? Pois bem, agora a gente vai entrar então nessa escola comportamental.
como ela foca muito nas pessoas também, é fácil confundir as duas, mas tem que tomar cuidado. Ou seja, a escola comportamental ela vai ser uma evolução que surge muito a partir da década de 50. Então, enquanto a escola de relações humanas começa a partir da década de 30, a escola comportamental vai demorar pelo menos 2 décadas para pegar de fato, embora possa enxergar claramente uma como evolução da outra, a partir justamente da evolução das ciências sociais, da sociologia, da psicologia, né, de novas descobertas ali sobre o comportamento humano, de novos estudos sobre o comportamento humano, especialmente no ambiente de trabalho, que vão levar à elaboração de várias e várias teorias que tratam da questão do comportamento humano, que dá o nome então à ideia de escola comportamental, ok? Vamos dar uma olhada na tela para falar então da escola comportamental. Bom, vamos lá, o que compõe essa escola ou essa abordagem? Então, a primeira coisa é que ela sofre, claro, a influência grande das ciências do comportamento. Então, assim como a escola de relações humanas, a abordagem comportamental também é desenvolvida a partir do desenvolvimento das ciências do comportamento, ciências sociais em geral, com destaque para a psicologia, especialmente a psicologia no trabalho. Depois, ao contrário das abordagens anteriores, ela nega essa postura normativa e prescritiva. Ou seja, tanto a escola clássica quanto a escola de relações humanas que a gente já estudou, ou seja, todas que a gente já estudou, elas tinham uma postura normativa e prescritiva, ou seja, elas tinham a ambição de dizer como as organizações deveriam funcionar para alcançar os melhores resultados. Então elas prescreviam um modelo. A abordagem comportamental não. A abordagem comportamental ela tem uma postura explicativa e descritiva, ou seja, ela tenta descrever o que está acontecendo, os fenômenos organizacionais, e explicar por que eles acontecem. E a ênfase, embora também seja nas pessoas, como eu disse para vocês, ela é num contexto organizacional amplo, ou seja, não é olhar simplesmente o indivíduo, é olhar o indivíduo e olhar o indivíduo dentro da organização como um todo, das relações que são estabelecidas ali, que podem motivá-lo ou não. E aí a gente vai ter diversos autores dentro da abordagem comportamental, e de todos aqui, os que mais importam para a gente lembrar nesse primeiro momento são Maslow e Herzberg, que são os 2 autores mais cobrados em prova, e a gente vai tratar das teorias que eles apresentam para nós, ok? Bom, seguindo em frente, um elemento central da abordagem comportamental é a seguinte percepção, de que no final das contas toda organização, claro, tem um conjunto de objetivos, mas cada um dos indivíduos dentro da organização tem objetivos pessoais próprios, e existe um conflito natural, ou seja, não necessariamente, muito pelo contrário, com a maior frequência, os objetivos de cada um dos trabalhadores não é exatamente igual ao objetivo da organização. Então esse é um primeiro pressuposto, ou seja, existe um conflito natural entre esses objetivos individuais e organizacionais. Por outro lado, o que a escola comportamental diz é que é possível compatibilizar essas coisas, ou seja, tudo bem, eles não são os mesmos objetivos, mas é possível alinhá-los. E quando você consegue isso, quando você consegue fazer com que os objetivos dos indivíduos estejam alinhados aos objetivos da organização, você vai alcançar o melhor resultado possível do ponto de vista da produtividade. Então você começa a se preocupar. Quais são os estilos de liderança que eu devo seguir? E quais são os estímulos que eu devo aplicar para que finalmente, então, eu consiga fazer esse alinhamento de objetivos e, portanto, consiga o melhor resultado possível do ponto de vista da produtividade dos indivíduos, não é? Então, a escola comportamental ela trata muito disso, de como é que a gente pode fazer para conseguir acabar com esse conflito natural. Então, pessoal, vamos dar uma olhada na tela. Então, parte-se da ideia de que existe um conflito natural entre o indivíduo e a organização, mas que é possível integrar as necessidades do indivíduo com os objetivos dessa mesma organização. Então, você tem que estimular o desenvolvimento do indivíduo, com vistas a esse alinhamento, e se você conseguir, de fato, essa integração entre os objetivos individuais e os objetivos da organização, você vai aumentar a produtividade. Então, aquela história de você democratizar as relações de trabalho, elas começam a se tornar cada vez maiores. Então, aquilo surge com as relações humanas e se amplia dentro da abordagem comportamental, não é? E aí, pessoal, o conceito de homem social é também substituído pelo conceito de homem complexo. Então a gente começou como um homem econômico da escola clássica, que envolve a administração científica e a teoria clássica. A gente evoluiu para o conceito de homem social da escola de relações humanas e agora a gente vai evoluir para o conceito de homem complexo. Eu vou só fazer uma observação, pessoal, antes de explicar o conceito de homem complexo, é que alguns autores gostam de dizer que o tipo de homem típico da escola comportamental é chamado de homem administrativo. Então, existem algumas vertentes que tratam como homem administrativo, outras vertentes que tratam como homem complexo. Isso até hoje não foi problema, não tem sido problema nas questões de prova, justamente porque existe essa divergência. As bancas têm evitado abordar esse aspecto, né? Mas é importante conhecer essas duas visões. Volta aqui para a tela para a gente falar então sobre o homem complexo.
Então, a percepção nessa história do homem complexo é de que o indivíduo tem necessidades variadas e complexas, ou seja, cada indivíduo tem necessidades que não são iguais às dos outros e não são necessidades simples, como se pressupunha no homem econômico e no homem social. Além disso, o ser humano tem um desejo intrínseco de desenvolvimento e de autorrealização, que, claro, é um conceito complexo e variável de indivíduo para indivíduo, ou seja, o que nos realiza não necessariamente é o que realiza aos outros, né? Isso varia de pessoa para pessoa. E o trabalho pode fornecer sentido à existência pessoal por meio exatamente da autorrealização, do autodesenvolvimento. E se você pode oferecer isso ao indivíduo, é possível que você consiga melhores resultados. E quarto ponto, os trabalhadores têm autonomia de pensamento, ou seja, eles não são simplesmente movidos a incentivos que você coloca aqui na frente e eles vão perseguir, ou seja, o indivíduo vai ponderar de várias formas, com algum nível de racionalidade, as suas alternativas e vai ponderar não simplesmente incentivos econômicos, como se pensava lá no homem econômico, nem simplesmente incentivos afetivos, como se pensava lá no homem social. A decisão de como o indivíduo vai se comportar, ela é complexa e tem várias variáveis envolvidas nessa história, né? Ou seja, nós somos homens complexos. E aí, pessoal, várias teorias de motivação e liderança surgem exatamente para tratar disso, de como é que você pode então fazer o alinhamento dos interesses do indivíduo com os interesses da organização. E aí eu posso dizer, olha só, a relação entre a satisfação das necessidades psicossociais e o aumento da produtividade não seria perfeita, ou seja, a visão da Escola de Relações Humanas ela introduz um conceito importante, mas ela não é perfeita. E eu percebo também que, embora a Escola de Relações Humanas defendesse estilos participativos, aos poucos eu percebo que isso não é suficiente para garantir o melhor desempenho. Pode ser um dos elementos, mas não será suficiente. E o homem social, então, deu, como a gente viu, lugar ao homem complexo. Então, a existência dos incentivos e de estilos de supervisão democráticos, por si só, não são suficientes exatamente por causa da complexidade do indivíduo e das suas necessidades variadas que fazem com que se persiga coisas diferentes ao longo do tempo. Bom, pessoal, como eu disse, a gente chama isso de abordagem comportamental porque não é exatamente uma única teoria comportamental. Existem várias teorias de motivação e várias teorias de liderança que todas tratam exatamente disso, né, de como é que pode acontecer o desenvolvimento do comportamento humano dentro do ambiente de trabalho de forma a alinhar os seus objetivos dos indivíduos com os objetivos organizacionais e a partir daí alcançar o melhor resultado possível. Não é? Então, dois desses autores a gente vai ver com mais destaque. Como eu disse para vocês, são o Maslow e o Herzberg. Eles fazem parte dessa visão, a gente estuda eles com mais detalhe quando a gente fala de motivação, mas já é importante conhecer aqui para a gente entender do que tratava, afinal de contas, a abordagem comportamental. Então volta para a tela. Olha só, pessoal, a teoria de Maslow é conhecida como hierarquia das necessidades, então é uma das principais teorias dentro da abordagem comportamental. A hierarquia das necessidades estabelece que as necessidades humanas elas têm uma ordem crescente, elas começam das mais básicas e vão para os níveis mais elevados. E é importante saber essa ordem porque isso cai em prova, pessoal. Então é importante saber que o nível mais básico trata das funções fisiológicas, depois as necessidades de segurança, depois as necessidades sociais, depois as necessidades de estímulo e, por último, as necessidades de autorrealização. E essa hierarquia diz exatamente isso, de que, na verdade, assim, a gente sempre é motivado pela satisfação do primeiro nível de necessidade ainda não satisfeito. Então, se eu não tenho nenhuma necessidade satisfeita, só o que me motiva são as necessidades fisiológicas. A partir do momento em que essas necessidades forem satisfeitas, elas deixam de ser fonte de motivação. E a minha motivação passa a ser a necessidade de nível superior, que é a de segurança. Quando eu conseguir satisfazer a necessidade de segurança, aí a minha motivação vai ser a busca pela necessidade social. E nessa mesma sequência, até que você consiga chegar na necessidade de autorrealização. Ou seja, você não pula degraus e você não compensa uma coisa com a anterior. Ou seja, você está sempre caminhando para o próximo nível de necessidade não satisfeita. E a ideia é caminhar para níveis mais elevados, daí o nome hierarquia de necessidades de Maslow, né? Sem dúvida, pessoal, quando o assunto é teorias de motivação ou abordagem comportamental, o Maslow, com essa hierarquia das necessidades, é o autor mais cobrado em prova. Então é preciso entender essa hierarquia, entender o que ela significa, entender como funciona esse processo. Como eu disse, quando a gente falar de motivação, a gente aborda um pouco mais de detalhe nisso aqui. Mas aqui já é importante a gente ter um entendimento de que havia uma hierarquia e que os indivíduos teriam a sua motivação relacionada
a necessidades diferentes em momentos diferentes da vida, em situações diferentes. Então, olha só, não é como na escola clássica, nem é como na escola de relações humanas, onde claramente você sabe sempre o que motiva o indivíduo. Né? Você diz, olha, na escola de relações humanas, o que motiva o indivíduo é o grupo, é o afeto, é a interação social. Ah, bom, na escola clássica, o que motiva o indivíduo é o incentivo monetário, financeiro, né, salarial. Aqui você está dizendo, não, depende, ou seja, depende do momento. Então já é uma visão realmente mais complexa das necessidades humanas e, portanto, de como a motivação do indivíduo vai variar ao longo do tempo. Volta para a tela. E aí, pessoal, seguindo em frente, o segundo desses autores mais conhecidos e mais cobrados em prova, quando o assunto é abordagem comportamental ou fatores de motivação, é um cara chamado Herzberg, não é? Ele desenvolve uma teoria, que é essa que está na tela, chamada teoria dos dois fatores, ou conhecida também como teoria bifatorial. Ele diz para a gente o seguinte, que você pode dividir aquilo que está relacionado ao trabalho e aquilo que é o trabalho em si. Ou seja, ele diz o seguinte, que em relação à motivação do indivíduo existem fatores higiênicos que não são o trabalho, mas que estão relacionados ao trabalho. São extrínsecos ao trabalho, mas são condições de trabalho ou ambiente de trabalho. E fatores motivacionais, que esses são intrínsecos, ou seja, são os fatores relacionados ao trabalho em si. E aí ele diz, no caso dos fatores higiênicos, você tem as condições mínimas de trabalho que são necessárias, mas não suficientes para uma boa produtividade. Então, ter salários compatíveis com o mercado, ter um ambiente saudável, ter uma estrutura adequada, tudo isso é ótimo, mas isso não é suficiente para deixar ninguém feliz e muito produtivo. O que pode realmente aumentar a satisfação dos indivíduos e deixá-los de fato motivados são os chamados fatores motivacionais ou intrínsecos, que são relacionados à realização pessoal e autoestima no trabalho. Isso, claro, varia de acordo com o indivíduo e com o grupo, mas sempre é essa busca, não é, do indivíduo se sentir reconhecido pelo seu trabalho, sentir autoestima pelo que ele faz e se realizar pessoalmente com aquilo que ele entrega, não é? Então, essa diferenciação dos dois fatores vai dizer, olha, esses primeiros fatores aqui, eles são necessários, mas não são suficientes para deixar ninguém satisfeito. A satisfação só acontece com os fatores motivacionais e não com os fatores higiênicos. Então, pessoal, várias questões de prova querem saber se você consegue distinguir fatores higiênicos de fatores motivacionais. E às vezes não é tão evidente. Por exemplo, salário. Bom, um bom salário não é um fator motivacional na visão de Herzberg, é um fator higiênico, porque não é o trabalho em si. Ninguém se realiza pelo salário, né? Você se realiza pelo que significa o trabalho para você e pelas outras pessoas, não é? Para as outras pessoas, não é? Então, a busca da satisfação está associada aos fatores motivacionais que são ligados à execução do seu próprio trabalho e à realização e à autoestima que você pode oferir a partir da execução daquele trabalho. Por outro lado, coisas como salário, ou bons colegas, ou estruturas adequadas, ou um bom ambiente, isso faz parte dos fatores higiênicos. Se eles não estiverem presentes, o indivíduo fica realmente insatisfeito. Mas se eles estiverem presentes, isso não vai ser suficiente para deixar o indivíduo motivado e capaz de produzir mais do que o normal, ok? Volta para a tela, pessoal. E aí, como um desdobramento da teoria comportamental, veio uma coisa chamada desenvolvimento organizacional. Então, realmente, a escola comportamental ela vai se desdobrar e vai evoluir para esse conceito de desenvolvimento organizacional. O que quer dizer isso? Se a gente puder fazer uma definição, seria: o desenvolvimento organizacional é um esforço de longo prazo apoiado pela alta direção da empresa com vistas a aprimorar os processos de trabalho, decisão e resolução de problemas por meio da permanente renovação organizacional realizada a partir do diagnóstico e administração da cultura organizacional com apoio de agentes de mudança. Então, essa é a visão que interessa para a gente. Ou seja, traduzindo isso em português claro, a teoria do desenvolvimento organizacional parte do princípio de que a mudança nas organizações é absolutamente inevitável, mas que essa mudança, já que é inevitável, precisa ser feita de uma forma estruturada, planejada e de uma forma a garantir uma renovação permanente das estruturas e dos processos de trabalho para que a organização consiga sempre esse aperfeiçoamento em busca do melhor desempenho, não é? Então, e aí percebe que para tratar disso, você precisa fazer o desenvolvimento das pessoas, ou seja, promover o desenvolvimento de uma organização é promover a melhoria da cultura organizacional, é a melhoria das pessoas. Então, os processos que envolvem a participação, a cooperação das pessoas são essenciais para promover uma mudança organizacional planejada que leve a melhores desempenhos e ao melhor alinhamento dos interesses dos indivíduos com os interesses da organização. Então, a teoria comportamental traz exatamente
essa visão específica quando se trata do desenvolvimento organizacional, ou seja, ele é um desdobramento ali a partir da abordagem comportamental, traduzindo, né, o que você precisa preocupar quando você tratar de melhorar constantemente a sua organização. Volta para a tela, pessoal. E aí, para a gente sintetizar, não é? Ou seja, essa teoria do desenvolvimento organizacional, também chamada de teoria do DO, ela é desenvolvida a partir da teoria governamental, ela aparece como uma abordagem democrática para o desenvolvimento das organizações, ela foca na mudança das pessoas e na qualidade das relações de trabalho, e ela enfatiza a mudança da cultura da organização. Ou seja, é muito mais um movimento que diz as organizações vão mudar, eu preciso fazer isso de forma planejada, e para fazer isso eu tenho que mudar. Para mudar uma organização eu preciso mudar as pessoas e preciso mudar a própria cultura da organização. É só assim que eu consigo mudar e, portanto, desenvolver uma organização. E aí, pessoal, existem vários e vários mecanismos, ou várias e várias ferramentas ou técnicas de desenvolvimento organizacional que não cabe a gente estudar aqui. O que é importante é a gente conhecer o conceito de desenvolvimento organizacional, entender ele como uma evolução da escola comportamental, entender exatamente isso, né? De que forma essas coisas estão ligadas e, no final das contas, essa preocupação crescente com as pessoas e colocando o ser humano como elemento central do bom desenvolvimento e, portanto, da boa produtividade das organizações. Bom, pessoal, tá bastante conteúdo, né, para uma aula só. Vamos fazer uma pausa agora para vocês darem uma respirada, darem uma descansada. A gente continua nessa sequência de teorias no bloco 3, ok? Até daqui a pouco.